Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, meus irmãos, ao nosso programa do nosso Spotify, das mídias sociais, né? Vamos falar com Jesus. Diariamente, para o Spotify é semanal, né? Mas para os outros canais são diariamente. Então, hoje o nosso assunto, já indo direto para ele, é sobre Jesus e Beelzebul, né? Aquela famosa passagem, né, do Daimon, né? Que são dois evangelistas, lá em Mateus e Lucas. Lá em Mateus, você vai encontrar no capítulo 9, versículo 32 e 34. E no capítulo 12, versículo 22 até o 37. E no Evangelho de Lucas, você vai encontrar no capítulo 11, né, versículos 14 até o 23 e versículos 12 até o 10. Ele é comprido, eu vou ler ele, né, por isso que eu já fiz corrido, e depois de volta, né, para comentar alguma coisinha. Bora lá? Vai para casa e novamente a turba acompanha, de modo a não poderem nem comer pão. Os seus parentes saíram para detê-lo, pois diziam que Jesus estava fora de si. Os escribas que desceram de Jerusalém diziam que tem Beelzebul e que, em nome do chefe dos demônios, ele expulsa os demônios. Convocando-os, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode permanecer de pé aquele reino. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, não poderá permanecer de pé aquela casa. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode permanecer de pé, mas tem fim. Mas ninguém pode, ao entrar na casa de um homem forte, saquear os seus pertences, se primeiro não amarrá-lo. E então, saqueará a casa dele? Amém vos digo, todas as coisas serão perdoadas aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que blasfemarem. Quem, olha a advertência de Jesus, quem, porém, blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, ou não tem perdão jamais, mas é culpado de pecado eterno, porque diziam, tem espírito impuro. Palavras duras de Jesus, né? Mas também, pensa bem, olha a idiotice que os escribas e os parentes de Jesus e o povo, né, de certa forma, estava comentando. Então, bora. Então, quem vai para casa? Jesus. Jesus vai para casa e novamente a turba acompanha, né? A turba, a multidão, o povo. Então, sempre tinha gente em volta de Jesus. Sempre tinha e sempre teve testemunhas, né, oculares em volta de Jesus. De modo a não poderem nem comer pão. Os seus parentes saíram para detê-lo, né? Mas da parte dele, agarrar, segurar, prender, deter. Por lá, abraçar e pegar e puxar,
né? Pois dizia o que estava fora de si. O que é isso aqui? Nós, qualquer um que abraçamos uma doutrina religiosa, seja as convencionais, seja os evangélicos, os católicos, doutrina espírita, os irmãos afro, né? Quando nós abraçamos essas causas, algo diferente, algo do convencional, algo que a família mesmo está acostumada, né? Porque uma família tradicional no catolicismo, e de repente aquele neto, aquela filha, aparece com o namorado, o marido, evangélico, espírita, chama atenção, né? Faz algo diferente. Ou, imagine o meu caso, né? Não foi fácil aos 14 anos me assumir mesmo, porque eu tive que fazer 3 escolhas, né? Eu estava entre 3 escolhas, 3 caminhos. Eu sempre falo aqui, porque é real, né? Quando minha mãe me levava para visitar meus parentes, os Silvas, por parte de pai, os parentes do pai, é tudo evangélico mesmo, Assembleia de Deus, tudo pastora, é tudo, né? E a geração vai, sempre tem, a maioria deles é isso. Agora está mais eclética depois de mim, né? Mas até então, até a minha geração, até nós nascermos, ou era evangélico ou lá nada. Daquele lucro dos Silvas. Aí, ia visitar minha bisavó e a mim, né? Minha alemoa pura, Alemanha, né? Descendente purinha porque veio de lá mesmo, né? Quando bebê, criança. Não os pais, né? Católica mesmo. Católica, apostólica, romana. né? Aí, morava com meu avô e minha avó, espíritas. Só que também que é tudo igual, né? Mas, pro povão, pra grande maioria, tem uma diferença enorme. Mas não tem. Mas pra grande maioria tem, né? Porque o pessoal não lê, o pessoal vai pelo preconceito e coisa. Então tá. Então eu tinha que fazer 3 escolhas. Então até os 14 anos eu ficava ali, né? Sim, vó. Católico. Sim, vô, espírita. Sim, bisavó, católico. Sim, tia, sim, tio. Evangélico. Mas daí aos 14 anos eu tinha que fazer. Então, quando eu me assumi, deu aquele choque, né? Nos parentes dos evangélicos e dos católicos. Deu aquele choque. Como assim? Então, quando Jesus se assumiu, quando Jesus mostrou quem ele realmente era para o mundo, né, que foi através do batismo lá, no dia seguinte, ou na hora seguinte, né, do batismo com João Batista, aí Jesus assumiu a sua missão, assumiu agora, vou até o fim, doa quem doer. Chamou os irmãos de sangue, e tinham vários, né? E os tios, os primos, imagina aí. Jesus está louco. Até ontem, ou até hoje de manhã, Jesus era meu filho, meu primo, meu irmão, meu sobrinho, o filho do carpinteiro, o filho do tio José. Eu tenho o tio José, filho do tio José, falando em Deus, e que é missionário, e que é um novo profeta, e que é isso, e que é aquilo. Tá louco. E pasme, gente, da maioria das famílias, se a sua família não, graças a Deus, ergue a mão para o céu, mas a maioria das famílias são as famílias, ou um membro, mas é mais de um, que te segura, tenta te controlar. É contra a sua decisão de ser evangélico, de ser católico, de ser espírita ou de não ser nada. E fica te cutucando. E fica procurando te derrubar. Então, Jesus passou por isso para mostrar para nós, né, que até mesmo naqueles que deveriam te conhecer, deveriam te apoiar,
na sua missão, na sua, né, orientação, nas suas escolhas, são os que incentivam os teus inimigos, teus adversários, tá, a te derrubar, a te prender, a te pegar. Até Jesus passou por isso. E Jesus é o filho predileto do nosso pai, né? É o mais velho, é o mais experiente. Então é o predileto, né? É o queridinho do papai. Né? Só porque é evoluído, só porque tem mais de 5 bilhões de anos, é o queridinho do nosso pai. Aí é o queridinho, né? É o mais velho. Né? É o queridinho do pai. E mesmo assim, nosso pai deixou, né? Colocou em meio uma família que não apoiou. A família de Jesus não apoiou Jesus, gente. Só a mãezinha dele, né? E o pai, o padrasto. O pai, o padrasto, que apoiou ele. Mas o padrasto durou pouco, né? Só até os 14, 15 anos de Jesus. O resto, tias, tios, primos, primas, irmãs, irmãos, sangue, nada. Pelo contrário, Jesus é um doente, Jesus é um maluco, Jesus é louco, né? O Nazareno. E Deus permite isso para nós, quando passarmos por isso, e todo ser humano passa por isso. Às vezes a nossa esposa que não nos apoia, ou namorada, né? Ou como os termos de hoje, crush. Paquera. A minha geração é paquera. Agora é crush. Não é paquera. É aquele broto. Não nos apoia, não nos incentiva, não aceita. Quando isso acontecer, para nós virmos aqui nessa passagem, e vermos, né? E tem outros lugares também, mas pô, mas quem sou eu na fila do pão, né? Para me lindrar, para ficar com medo, para desistir, porque as trevas, o deus Zebu, como diz aqui, é o Daimon, que na verdade é adversário, e aí é qualquer um, né? Não quer que você esteja bem, não quer que você esteja feliz, não quer que você esteja saudável, não quer que você progrida, que você cresça, que você evolua, que você saia das sombras. E aí usa todos os artifícios possíveis e imaginários para te deter, te segurar, te prender. E quando não consegue te atacar pessoalmente, porque é assim, gente, quanto maior a evolução, quanto maior o grau de envolvimento intelectual e espiritual envolvido com a sua fé, é aquela coisa toda, você realmente é honesto, você realmente é caridoso, você realmente é amoroso, você realmente procura entender os ensinamentos de Jesus. Quanto maior você estiver em comunhão com Deus, com Jesus de verdade, você está protegido. Só que quem convive com você, se não tiver imbuído nesses termos, nessas condições, não está tão protegido. Tão protegido. E aí, o Dai, os obsessores, o lado da sombra, os inimigos, usam essas pessoas para te deter, para te derrubar, para que você desista, para desanimar você, obrigado, desanimar você das escolhas que você está fazendo para o bem. Porque quem não gosta de nós, sejam os vivos, os falsos amigos, sejam os daimon, os obsessores, seja quem for, não vai gostar de ver nós felizes, né? Não vai gostar de ver nossa felicidade, não vai gostar de ver nós crescermos, nós evoluirmos, nós mudarmos. Porque quando nós mudamos a nossa faixa vibratória,
nós nos afastamos deles. Quanto mais feliz você está, quanto mais de bem com a vida você está, você eleva a sua vibração. E ao elevar a sua vibração energética, é um campo magnético que os repele. Eles não conseguem se aproximar. Então eles tentam que você desista, né? Te colocando pedras, te colocando caminho. E às vezes colocam quem você ama, as pessoas que você ama, contra você. E aqui no caso eram os irmãos, né? Os irmãos de Jesus. Né? Então eles foram lá aprender, né? Tentar segurar, né? Ele tá louco. Desde criança, fica aí falando que vai mudar o mundo, que é o missionário, que é não sei o quê. Né? Então fizeram isso, né? Para que estivessem com ele e para que os enviasse a procurar. E ter autoridade. Vai para casa e novamente as turmas acompanham. De modo a não poderem nem comer pão. Os seus parentes, né, os irmãos, saíram para detê-lo, prender, pois diziam que estava fora de si. Estava louco. Os escribas, né, os religiosos da época, desceram de Jerusalém e diziam que ele tem o demônio no corpo. Jesus tem o demônio no corpo. E que em nome do demônio, do chefão, né, dos demônios, Jesus expulsa os demônios. Aí Jesus deu a resposta, né, que é óbvia, né? Mas, gente, é que nem quando eu falo de lá, vamos falar a verdade aqui, que hoje é velado. É que nem quando eu falo de nós, né? Da doutrina espírita, contra nós, da doutrina espírita, quem não conhece, quem não lê, quem nunca viu, quem nunca foi a uma casa espírita, kardecista, Chico Xavier, Haroldo Dutra Dias, e papapá, de Papel Franco, quem nunca foi a uma casa da febre, uma casa filiada à febre, né? Não tem esse preconceito. Não. Ele não fala de Jesus, ele fala do demônio. É o demônio que anda com ele. É o diabo que anda com ele. Ele tem o diabo no corpo. Gente, Jesus explicou para eles. Vocês acham... Ela pense. Se eu andasse com o diabo no corpo, né, ou o pessoal da doutrina espírita, vocês acham que é o que Jesus explicou aqui? Que o demônio, a personificação do mal, das sombras, das trevas, que não tudo que esses do mal, né, não quer é ver você feliz, é ver você saudável, é ver você cada vez mais afastado da sua influência, do seu do poder do demônio, eu estou falando do demônio ter poder sobre você. Aí vai o demônio e habitar meu corpo, né? Eu ia me influenciar aqui, né? Para falar de Jesus, para esclarecer você, abrir os seus olhos, que você está sendo enganado, ludibriado, que você dá o seu dinheiro, aí você quer dar, mas que você dá o seu dinheiro para enriquecer o bolso dos pastores, né? Para eles comprarem mansão, para eles comprarem casa boa, para eles comprarem carro, para eles irem trabalhar, e você aí passando necessidade, deixando de comprar o alimento, o leite para o seu filho, para sua filha. Sendo que o verdadeiro dízimo, você quer dar dízimo, você foi criado com dízimo, né? Assim, que tem que dar, que é a sua fé. Transfira. Você, pessoalmente, vai dar dízimo. Escolhe uma família, escolhe uma criança carente, escolhe um senhor, escolhe uma idosa e adote. Não precisa trazer para dentro de casa. Adote, uma vez por mês você vai lá, uma vez por semana. Ou a casa geriátrica, né? Que cuida dos idosos ou das crianças. E uma vez por semana você vai lá, uma vez por mês você vai lá. Leva o seu recheio, seus quilinhos de arroz. É o melhor dízimo, porque é o verdadeiro. Porque daí está sendo direcionado e está fazendo alguma diferença. Ou, faça que nem nós aqui, né? Mais 4 anos já, nem deveria falar, mas... Hoje é fácil, hoje é pelo quem tem cartão de crédito.
se registra aí lá ouro, lá Aquilur. A Aquilur é real, gente. Ela é oficial, ela ajuda mesmo os refugiados das guerras. Ela sempre manda relatório para nós, né? Isso aqui, ó. Essa Aquilur aqui, ó. Ela manda esses relatórios para nós, é legal. Né? Sem falar que o Bial faz um videozinho. Primeira vez o Bial faz um vídeo pessoal, né? E manda para nós com o nosso nome. É bonito. Né? Agradecendo, contando história. Obrigado, Eduardo. Seja bem-vindo. Então, e é fácil, gente. Né? Para ser descontado, queria você descontado na sua conta. Coisa. Então é fácil. Esse é o melhor dízimo. Se você quer dar dízimo. Porque ele vai direto para a pessoa. Agora, se você desconfia, não. Mas quem me garante que a ONU ajuda realmente os pobres? Quem me garante que a Acnur, né, ajuda verdadeiramente? Então vai você, pessoalmente, como nós falamos aqui, na casa geriátrica, no lugar onde tem crianças, né, necessitadas, ou uma família, né? Escolhe, adota. Não precisa nem falar que adotou. Finge que é uma amizade, finge que é uma simpatia, mas uma vez por mês vai lá. Uma vez por mês, você decide. Ou a cada 2 meses, você vai lá, leva um rancho. Outra hora você vai lá, leva uma fruta, ou um dinheiro, sabe? Mas esse é o melhor dia. E você vai ver que ao fazer isso, com uma família, uma pessoa, você vai ver que, peraí, a sua vida inteira pagando, né? Não mudou nada da minha vida. Agora eu comecei, faz 2 meses, 1 mês. Eu estou mais abençoado, mais abençoado. Por quê? Porque esse é o verdadeiro dízimo. É pessoalmente, porque daí você tem certeza que o seu dinheirinho, ou que aquele ranchinho, aquela arroz, aquele feijão que você comprou com todo carinho, separou, né, no seu rancho, esse aqui, esse é 1 quilo de arroz, esse é 1 quilo de feijão. 1 quilo, gente, 1 quilo. Eu sei que vai, pelo menos por 2 dias, vai alimentar aquela criança, aquela idosa, aquele idoso. Porque eu estou levando. Meu pai está levando, minha mãe está levando, será que quem for lá que tem carro? Aí é direcionado. E a volta é garantida. Não é que é uma troca, mas é garantido. É mais garantido que você possa. Então nós estamos aqui para. E você acha que o demônio, para aquelas pessoas que acham que os espíritos são de demônio, eu tenho parentes assim, gente, os evangélicos são assim. Os evangélicos, ainda mais os antigos, a velha guarda, né? Os que têm 50, 70 anos de idade, 80, que são meus tios, minhas tias. Assim, é a religião deles, né, gente? É a religião deles. Mas tá mudando. Tá mudando. Nós somos demônio. Só que o demônio, como Jesus disse, vocês acham que o demônio ia trabalhar contra ele mesmo? Porque toda vez que a gente fala de Jesus, para alguém, a gente explica Jesus, a gente esclarece o que realmente vale a pena na vida, a gente está tirando a vítima dele. Imagine que está encarcerado. Eu estou encarcerado, estou preso. Né? E aí vem alguém e fala de Jesus. Ao falar de Jesus, ao ventilar, eu abro os olhos, eu resolvo pensar diferente, resolvo dar e fazer, né, os conselhos. Essa pessoa que me faz Jesus é como se tivesse com uma chave, né, um alvará de soltura, e me abriu a cela do meu presídio, que o demônio controlava. Aí ele me tira da mão do demônio. É essa a missão, é isso que a gente faz. Aí você acha que o demônio, ele mesmo ia ser o causador, né, de tirar a vítima dele. Pelo contrário, o demônio é símbolo do mal, símbolo da crueldade. Então quer ver você sofrendo, quer ver você triste, quer ver você em depressão. Então, foi isso que Jesus quis esclarecer aqui, né? Gente, vocês estão, né, os escribas lá e os irmãos dele, vocês estão, quem está maluco são vocês. Vocês acham que o demônio ia querer se dividir. O demônio não age contra ele mesmo. Ele age contra as pessoas do bem.
porque ele quer prender, ele quer manter preso. Então Jesus dá essa resposta forte, né? Os escribas que desciam, né, diziam, expulsos de... Aí convocando-os, dizia-lhes a parábola. Aí Jesus diz, como pode, como pode? Aí Jesus diz, como pode, imagina, como pode Satanás, né, expulsar o próprio Satanás? Não teria coerência, né? Enfraquecendo, né? Se um reino, aí Jesus dá a parábola, né? Jesus dá o exemplo que é verdadeiro. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não permanecerá de pé, né? Não pode permanecer de pé aquele reino. Porque é assim que as grandes derrotas acontecem, que as grandes ruínas acontecem. É assim que uma família se desfaz. Quando começa o marido, a esposa começa a se degladiar, a ficar divididos, né? Acaba a harmonia, acaba o sentido daquilo, então se desfaz. E é assim, não sei. Então, se o Daivo, se o mal ficasse, ele mesmo fala de Jesus, mas ele continua fazendo mal. Mas daí fica aquela coisa, ele salva. Não, ele tem que escolher o lado. E o Daivo, mal, é sempre o mal, né? Sempre a escuridão, sempre a tristeza, sempre a depressão. Então, jamais quer ver você feliz, jamais quer ver você brilhando, jamais quer ver você livre. Então, o mal nunca se divide entre o bem e o mal. Ou é mal, ou é bem, ou é bem. É isso que Jesus quis dizer. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, que é uma família, né, que é os habitantes, não poderá permanecer de pé aquela casa. Jesus continua. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode permanecer de pé, mas terá fim, né? Porque daí ele fica indeciso, né? Uma hora ele faz o bem, uma hora ele faz o mal. Para a mesma pessoa, faz o bem, faz o mal. Não. Jesus vai esclarecer isso aí, não. Mas, a Jesus dá advertência, ó, ninguém pode, ao entrar na casa de um homem forte e saquear os seus pertences, né? Roubar. Se primeiro não amarrar, né? Não amarrar, não rendê-lo. Por que isso? Porque daí a pessoa vai reagir, né? E quem são os homens fortes, as mulheres fortes da parábola de Jesus? É você, cristão. É você, evangélico. É você, espírita. É você, religioso, religiosa. Quanto mais nós estivermos com Deus, com Jesus, mais forte nós somos contra o mal. Porque o campo magnético, que é invisível para você, para mim, para nós, mas que os repele. Eles não conseguem nos influenciar. Eles não conseguem se aproximar de nós. Né? Aí vão se aproximar dos elos mais fracos, que aí é o nosso marido, é a nossa esposa. E se não for eles, é os nossos filhos. Se não for nossos filhos, é o vizinho. Se não for o vizinho, é o colega de trabalho. Se não for o colega de trabalho, é alguém, o amigo. Para todas aquelas intrigas, as fofocas, as mentiras, as blasfêmias. Milar a sua confiança. Porque para você mesmo eles não conseguem chegar. Quanto mais você estiver na luz. A escuridão não gosta da luz, até que a gente acende o tempo todo, a escuridão some, né? Por quê? A escuridão não gosta da luz. E assim é o mal. O mal não gosta do bem. Não gosta da luz. Aí então vai trabalhar para Jesus? Jamais. Jamais. Então, é uma blasfêmia. E então, saqueará a casa dele? Amém, vos digo. Ou seja, quando Jesus diz amém, Jesus diz a verdade, vos digo. Ou seja, é Jesus dizendo, gente. A verdade vos digo. Todas as coisas serão perdoadas aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias. A calúnia, censura, palavra ofensiva, insulto, falar sobre Deus ou sobre as coisas divinas de forma irreverente, né? Então será perdoado.
aos filhos dos homens os pecados e as blasfêmias. Que blasfemarem. Agora, quem porém, aí Jesus dá uma advertência, né? Quem porém, aí, imagina o cagaço que eles levaram, né? Porque eles chamaram lá, chamadinha pessoalmente. Quem porém blasfemar, né, contra o Espírito Santo não tem perdão. Jamais. Mas é culpado de pecado eterno, porque diziam, tem espírito impuro. O que Jesus está dizendo aqui? Aprendemos a ter discernimento. Tudo isso que eu acabei de falar 2 minutos atrás. Discernimento. Se faz o bem, se te esclarece, se te traz uma luz, se te traz uma melhora, seja melhora física, seja melhora material, seja melhora mental, uma autoestima, né? Uma estima melhor, uma paz, não é do mal. Mas se você continua dizendo que é do mal, aí você vai se entender com Deus, com Jesus, não comigo. Não com nós, de qualquer religião. E, gente, eu vejo diariamente Deus cobra aqueles irmãos, aquelas irmãs que não entendem os filhos de Deus, as filhas de Deus, e agem contra esses irmãos e essas irmãs, contra os filhos, contra as filhas de Deus, contra quem tem fé. Às vezes, é na nossa cara que acontece a cobrança de Deus, de Jesus, para esse irmão, para essa irmã, que é nosso adversário, nosso inimigo, escolheu, né, ir contra a fé e contra os irmãos e irmãs de Deus. Mas a gente vê sua vida atrasando, a gente vê doenças aparecendo, ou com eles, ou com os filhos, ou com os netos. Separações, desavenças, brigas judiciais. Isso tudo mina, né, a confiança, mina a paciência, desentendimentos no local de trabalho, desânimos. A gente vê, é Deus agindo, mostrando que não se mexe com o filho ou a filha de Deus. Então, é como Jesus disse, muita coisa será perdoado. Mas dizer que uma filha, o filho de Deus, que procura realmente ser honesto, honesta, e aqui é toda a religião, né? Que procura ser honesto, honesta, e Deus está vendo que esse irmão, essa irmã, seja evangélico, seja católico, está trilhando o caminho, está querendo ser honesto, honesta, e você, ou eu, Eduardo, prejudico, blasfemando, causando injúria, inventando intriga, mentiras, para prejudicá-lo, não tem pecado. É onde a gente vê, e você começa a observar, você que é religiosa de verdade, que respeita e que não aceita a corrupção, não aceita, né, dízimo alheio, observe. Com a pessoa, quando vai contra você, você não mexe o dedinho, você nem resmunga, você nem bate boca. E observe o que acontece com esse irmão, com essa irmã. Às vezes perde o emprego. Doenças aparecem. A vida fica tribulada. As pessoas em volta, que eram seus amigos, passam a desconfiar, passam a não confiar tanto. As separações, as tribulações da vida. E a pessoa vai achar que foi você que fez. E não. Jesus mesmo disse, não haja contra um filho ou a filha de Deus. E todos nós somos filhos e filhas de Deus. Por isso que nós devemos não agir contra nenhum irmão ou irmã. Não haja. Porque você está indo contra não a pessoa. Você está indo contra Deus. Contra o Espírito Santo, contra Jesus. E você, em sã consciência, e eu não quero, você em sã consciência,
Você quer lutar contra Jesus? Você quer desafiar Jesus? Você quer? Eu aconselho, não desafie Jesus. Não desafie Deus. Porque quando a mão deles pesa sobre nós, gente, é um castigo muito doído que o Pai dá para nós. É um cantinho do castigo assim, muito terrível. Então não queira. Não diga que quem trabalha para Deus, para Jesus, seja evangélico, seja católico, seja espírita, trabalha para demônio. Quem trabalha para Deus, trabalha para Deus. Trabalha para Jesus, trabalha para Jesus. Porque os caminhos são inúmeros. E quase todos levam para Deus, para Jesus. Não importa o caminho que você está trilhando, não importa que você escolheu ser evangélico, que você nasceu uma família evangélica, não importa que você nasceu uma família católica, não importa que você nasceu uma família espírita, não importa que você nasceu uma família que cultua as religiões afros. Não importa. Eu te mando a maior lição, foi a música que eu fiz da avó da Carla, dona Enorema, né, lá em São Pedro do Sul. Ela é da religião afro, né? Mas quando eu precisei, quando criança, né, meus meros 8 anos de idade, 9, quem é que demonstrou amor? Quem é que demonstrou acolhimento? Quem é que demonstrou dividir o pão, dividir o alimento? Quem é que demonstrou cuidados comigo, com a minha avó, com a minha família? Quem? 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 O que as outras religiões, os evangélicos, principalmente, chamam de uma pessoa do demônio, que é a religião afro, né? Que é os candomblé, que é a religião afro. Ela é? É. Ela tem história igual meu avô? Tem, só que na religião afro. Mas foi ali que eu aprendi o que é o amor de acolher o ser humano. A não ter preconceito. Né? Porque foi isso. Eu fui criado no meio em que convivia com todas as religiões. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu isso? Foi um acaso? Não. Foi justamente para mim ter certeza que quando eu, Eduardo, tenho preconceito contra o evangélico, quando eu, Eduardo, tenho preconceito contra o católico, quando eu, Eduardo, tenho preconceito contra o espírita kardecista, quando eu, Eduardo, tenho preconceito contra os irmãos do candomblé, né, das religiões afro, eu estou errado. Totalmente errado. Então, para não cometer esse erro, Jesus permitiu eu, criança, jovem, adolescente, conviver com todas. Né? Como eu disse, né? Digo vários vídeos e sempre repito, porque sempre tem irmãos novos. A minha história é bonita até. Quando é criança a gente não entende, né? A gente fica assim, que miscelânea, que misturaiada, meu Deus do céu. Porque a gente faz amizade no colégio. A minha mãe é católica, a avó católica, a família é católica. Aí outro, minha família inteirinha é evangélica. E eu nasci numa miscelânea, né? Numa miscelânea. Eu com 9, 10 anos e até hoje, né? Vou repetir a história. Família Silva, família do pai, tia, tio, irmãos, irmãs, vó, bisavó, e papapá. É uma geração inteira, bonita a história, bonita a história. História assim, né? Tá registrado, tá por aí. Em várias cidades do estado. Evangélicos da Assembleia de Deus. Evangélicos são pastores, pastoras. É natural ser isso, né? Ser dessa religião, é natural. E eles têm legados bonitos, que eu tenho até orgulho. Só na cidade de São Pedro tem duas igrejas físicas com mais de 50 anos, físicas. Que quem fundou, tá lá os nomezinhos lá, tá lá as fotos, né? Meus tios, ou o tio e uma tia, né? Tia Ereli e tio Dionísio.
E eles é comum eles morar de cidade em cidade, ser transferidos da religião deles e começarem um novo legado, ensinarem para outras igrejas, né? Então, qualquer cidade que eu for no estado aí, na maioria, e eu pesquisar, e eu mostrar meu sobrenome, mostrar as fotos, mostrar as coisas, vão me respeitar, né? É o sobrinho da dona Ereli, é o sobrinho do Dionísio e de tantos outros, do Pedro, né? Por quê? Então Deus me colocou, a família Silva, a família do pai e família, evangélicos, eu digo fanáticos, doentes. Né? Igual eu sou espírita fanático, doente. Não abro mão. Eles também não abrem mão do evangélico deles. Né? Tudo que vocês imaginam de evangélico, eles são. Saia comprida, cabelo comprido, não pode isso, não pode aquilo. Tudo eles são. Terno. Se eu tivesse escolhido eles, jamais poderia fazer uns vídeos assim. Eu teria que estar de terno, camisa bem passadinha, a Bíblia na mão. Porque é o dogma deles, né? Graças a Deus o Espiritismo é isso. Eu posso estar de camiseta, de bermuda, regata. O que importa é falar. É o que está no coração. Mas é o esquema. Tá. Aí, minha mãe, né? Ia pra eles, aí eu tinha essa convivência. Então, pra que eu ter preconceito? Aí, quando ia visitar minha bisavó, lá em São Leopoldo, perto de Porto Alegre, lá, né? Católica, né? Bíblia, Jesus crucificado na parede do quarto, o terço. Católica, apostólica, românica, e ninguém tira dela. Né? E até debatia com meu avô, altos debates. Altos debates. Né? Que era católica, né? E alemoa, imagina, né? Então eles são mais luteranos, assim, são mais ferreiros, né? Para defender a sua fé. E os anos 30, né? Os anos 40 lá, imagina, mais preconceito aí. Então, ele já apareceu cada evangélico, apareceu cada tia lá com os tios. Tem muita diferença. Então já tá. Aí meu avô, né? Eu morava com meu avô lá em São Pedro do Sul, outro lado do estado. Né? Espírita, né? Falar de espiritismo, tudo isso que eu falo com vocês e tal, de alma. Tá. Aí, né? A minha tia, irmã da minha mãe da casa, conhece o filho do irmão do Candomblé, né? Que é a dona Elorema, a minha avó do coração, né? Que é irmã da casa, minha prima. Eu ia pra lá e eu fico olhando, não tem pra que ter preconceito. É uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa de fé, uma pessoa caridosa, uma pessoa acolhedora. E não tinha dinheiro, talvez tenha hoje, mas na época não tinha. Estou falando 92, 94, 2000. Mas amor. O que Jesus permitiu? Por que Deus permitiu isso? Para agora eu falar para vocês, não tenho por que ter preconceito. Se você tem preconceito, ou eu, Eduardo, tiver preconceito contra o evangélico, contra o espírita, contra o católico, contra qualquer outra fé, eu estou errado. Porque amor, falar de Deus e vivenciar Deus, vivenciar Jesus, não está no nome da religião, não está no estilo doutrinário. Isso é coisa dos homens, ou né, de quem escreveu, mas o verdadeiro sentido da fé é o que você faz com a sua fé, como você realiza, como você faz, o que você põe em prática daquilo que você entendeu da mensagem que a sua doutrina, que a sua religião explicou. Isso que é o importante. E isso, eu sou grato a Deus, eu sou grato a Jesus, grato à espiritualidade. E desde aquela época, mas cada vez mais, porque eu tive esse prazer, eu tive essa bênção de Deus, de Jesus e dos mentores, que a gente nem sabia, né, quando criança, adolescente, jovem, de ser encaminhado para esses lugares e já ter lições que ficam tatuadas na alma para quando chegasse o momento dele assumir, né, de falar, de explanar,
de dar testemunho, né, como diz os irmãos, saber de verdade. Aqui não é o... Eu acho que não devemos ter preconceito. Eu acho que devemos respeitar os evangélicos, devemos respeitar os católicos, devemos respeitar os irmãos da Umbanda. Ah, obrigado. Da Umbanda, Candomblé, a religião afro, os espíritos. Não, não é que eu acho. Eu tenho certeza, porque eu vi que quando a gente quer fazer o bem, quando a gente quer ser da nossa fé, como ela professa, não importa o caminho. E como Jesus disse, não importa o caminho que você vai chegar até Ele, até Deus. O importante é você seguir, você continuar esse caminho. Se você escolhe ser evangélico, então, e você gosta, você continua. Mas comece a respeitar, comece a fazer o que te ensinam. Se você gosta dos católicos, comece a respeitar, fazer o que você segue sua trilha, segue seu caminho. Você gosta dos espíritas? Consegue, e vai. Você gosta dos candomblé? Mas o importante é você ter o coração puro, estar em comunhão com Jesus. Então, não importa o caminho. Então, vou parar de brigar. Eu já parei, né? Eu parei faz 20 anos, mas né, ainda tem gente que quer brigar. Eu só se eu puder, é que às vezes a gente está trabalhando junto, aí tem que, aquelas 8 horas tem que estar ali perto, mas vai bater boca, não. Se eu puder, eu evito, nem sento mais, nem converso mais. Né? Porque para que bater boca? Para que bater boca com gente que não vai entender, não está no momento certo de entender, que não tem por que ter preconceito. Enquanto nós tivermos preconceito, enquanto nós estivermos degladiando, que a minha fé salva. olha, já estou terminando, gente. Já está dando quase 1 hora. É muito comum, né? A gente ouvir nas outras religiões. A doutrina espírita não fala isso, mas nas outras religiões fala. Porque a minha religião, e só a minha religião, é que vai salvar, é que salva. Não é uma pretensão muito grande. Porque digamos que Jesus veio, já veio agora, presta aqui agora e diz, ó, no mundo é só essa religião, os evangélicos. Aí o mundo inteiro aceita, nós aceitamos. Mas não é uma pretensão muito grande saber que existem milhões de galáxias, de Sol. E se nós sabemos com o nosso Sol que um Sol tem os 9 planetas que nós conhecemos, fora os outros, e que uma galáxia tem 1 milhão de planetas ou mais, uma galáxia, e que existem milhões, e não é o Eduardo imaginando, gente, procurem aí, estudem. Está comprovado, a ciência, a NASA já comprovou. Não é só uma galáxia, são várias, milhões, milhares, que ela já tira. O James Webb aí, satélite que faz 3, 4 anos que está tirando fotos e vídeos e enviando o satélite, mandando fotos e vídeos, comprovando que lá já sabia. Aí você acha que, Eduardo, eu botar a minha fé, né? Porque a gente não fala isso, gente. A gente não fala isso mais, né? Para não acharem que eu sou preconceituoso. Que eu vou sair por aí dizendo só a doutrina espírita salva. Se não for espírita, você tá ferrado. Você vai morrer no inferno. Você vai queimar no mármore do inferno. Não é uma pretensão, não é? Sendo que o nosso planeta Terra é uma bolinha minúscula. Né? E os outros planetas? E os outros habitantes? E os outros seres? As outras religiões? Os outros irmãos? O que salva não é o nome católico, não é o nome evangélico, não é o nome espírita. Isso aí é nome. Eu sempre falo porque é real, gente. O que Jesus vai olhar para você, e olha desde já, mas que vai olhar quando você desencarnar, quando você morrer, e aqui vai uma notícia, você vai morrer, eu vou morrer. Não sei se é agora, porque eu vou morrer. Já deixo bem avisado.
Né? Ô, família, se prepare, eu vou morrer. Eu não sei, pode ser agora, como pode ser daqui a 50 anos, mas que eu vou morrer, então se prepare. Fiquem preparados. É. E aí, quando eu acordar e despertar do outro lado, Jesus não vai perguntar, e aí, Eduardo, tem espírita, né? Eu lembro ouvir isso da voz de Jesus, da voz de Deus, da voz do mentor, quem você confia, no seu santo, sei lá quem for, seu anjo. Eu amo isso. Não vou ouvir que religião eu escolhi, se eu escolhi, mas quais foram as tuas obras? Você cuidou de alguém? Você auxiliou? Você ajudou? Você fez o bem? O que você tem na bagagem para me mostrar? Aí não vai adiantar eu, Eduardo. Não, eu fui espírita, eu lia pro vô. Eu gravava vídeo. Mas, Senhor, eu fiquei um ano da minha vida lendo o livro. O que vai importar é as minhas ações, meu coração. Então, se você é honesto, é honesta, e você sofre preconceitos, chamam você de louca, são você da religião do demônio, porque você é religião afro, que você é da Umbanda, que você é candomblé, que são os que mais chamam nós de demônio, né? Ele foi chamado pessoalmente assim, de demônio. Quem está no espiritismo é demônio. Eu acho que é diferente. Porque nós, espíritas, a gente não tira dinheiro dos pobres. Né? A gente não abusa. Não é lógico que apareceu aí nas mídias, né? Nas cenas policiais, né? A maioria de outras denominações, né? Contra nossas crianças e nossas mulheres, não é mesmo? Mas aí é escolha. Então, se você vai ouvir que você é da religião do demônio, que você não dá bola. Porque só você, meu irmão, minha irmã, sabe quem você é de verdade. Aquilo que as pessoas enxergam do você, elas não enxergam 1% do que realmente você é. Só você sabe qual é o seu ídolo, qual é o seu caráter. Né? A projeção que as pessoas fazem de você, se você pudesse fazer pesquisa, você ia se espantar, porque as pessoas olham para você, se namoram com você, e vão te imaginar 1000 coisas, e não vão acertar uma de quem você é de verdade. Porque só se conhece você mesmo, no seu íntimo. Se você sabe que você é uma pessoa honesta, que você tem bom caráter, que você é justa, que você procura seguir a sua fé, mesmo o pessoal indo contra, e as pessoas dizem, não, você é do demônio, é uma pessoa falsa, é isso, é aquilo, tudo contra. Mas você sabe que não, deixa, porque o que as pessoas veem, elas veem só a máscara, elas veem só o corpo, elas não veem teu coração, elas não veem a tua alma. Então, se elas não veem teu coração, não veem tua alma, mas você vê. Você sabe quem você é, você sabe os seus pontos fortes, suas qualidades, e nós temos mais qualidades do que pecados. Isso eu garanto para você. É que você foi ensinado a ver só teus pecados, suas fragilidades. Mas você é um homem forte, você é uma mulher forte. Então não dá bola. Faz o que minha mãe me ensinou quando era criança, né? Que eu achava que era só uma simples frase, mas é verdadeiro. Minha mãe sempre dizia, entrega nas mãos de Deus. Eu entrega nas mãos de Deus. Bateu, entrega nas mãos de Deus. Eu tô falando mal de mim, tá fazendo o quê? Entrega nas mãos de Deus. Mas aquela mulher me traiu, né? Entrega nas mãos de Deus. A mãe é assim. Né? Até hoje a minha mãe é assim. E é verdade, gente. Quando a gente entrega nas mãos de Deus, tá, pai, você viu, você sabe. Então, eu não vou revidar, não vou brigar, não vou bater nessa mulher, nesse homem. Deixa que o Senhor resolva. E Deus resolve. Ah, demora? Demora. Mas Deus resolve. Porque tudo que a gente faz, volta. E quando você percebe e sabe disso, você vive melhor. Porque você não perde tempo. Ó, você está lá em cima, aí o outro ali está falando mal de você, então agora está lá embaixo.
Aí você vai descer seu nível para bater boca, para se justificar, para se explicar por que você é católico, é evangélico, é espírita, é ubandista. Não, segue a sua vida, segue, ó, crescendo, 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 crescendo. E essa pessoa, ou esse grupo, sei lá quem for, né, família, sei lá quem for, estiver falando mal de você, coisa, vai estar ali, ó, estacionado, ou descer mais, e você, ó, cada vez mais próximo de quem você realmente deve estar. Que é de Jesus, que é de Deus. Porque é para lá, gente. Nós temos que planejar o nosso futuro. Viver as coisas materiais, viver, sim. Adquirir os materiais, sim. Conviver com a humanidade, sim. É um dever. Mas não podemos esquecer de planejarmos o nosso futuro. Porque nós temos 2 mundos. Nós vivemos em 2 mundos, mesmo na Terra. O mundo corporal, o que você vive, o que você toca, o que você vê, o que você vivencia hoje. E o mundo espiritual. E nós pertencemos aos 2. Quando nós estamos vivos, agora. Então a gente tem que usufruir tudo que tem aqui, né? Com parcimônia, né? Com respeito, com a orientação de Deus, Jesus, né? O certo, correto. Mas também pensar, né? E quando eu voltar? Porque uma hora eu vou voltar, né? Se os milionários, os ricos voltam, né? Silvio Santos, por mesmo sendo rico, voltou, né? Então, quem será eu, né? Eu vou voltar. E aí? Onde é que eu quero estar? Eu quero estar numa condiçãozinha melhor, mais tranquilo, mais sereno, no céu, uma colônia espiritual, em paz, reencontrar a família, reencontrar os amigos, reencontrar. Isso a gente já faz esse sonho, mas né, digo eu e todo mundo. Né, já é uma bênção, assim, inenarrável. Mas poder realmente convivê-los por um bom período, né? Não é para sempre, mas por um bom período. Com as pessoas que a gente ama. Ou, Jesus, e aí ficar com a vida estacionada. Porque além de sofrer aqui na Terra, aí sofre depois. Então sofre um pouquinho aqui, mas depois, né, fica mais feliz, mais para poder ajudar o seu familiar. Quando nós estamos em comunhão com Deus, desde aqui, quando nós desencarnamos, nós viramos mentores, mentoras, nós viramos auxiliadores, trabalhadores, voluntários, resgatistas. Você não quer ser um resgatista ou resgatista? O enfermeiro ou a enfermeira resgatando almas. É lindo, gente. Das poucas vezes mesmo, aqui eu seria pretensão dizer, mas das poucas vezes, que a gente é levado em sonho para ajudar com a palavra, com a conversa, o irmão, a irmã que já está desencarnado há muitos anos, sofrendo no umbral, sofrendo no inferno, né? Sofrendo dores, consciência pesada e coisa. E você chega ali, levado pelo seu mentor, levado por Deus, para conversar, para auxiliar, para orientá-lo e resgatar, entregá-lo para os médicos, né? Para quem vai fazer o tratamento. É lindo, gente. É lindo. Aí nós espíritas e os religiosos, temos só um pouquinho, ainda vivos, quando isso acontece lá de vez em quando, em sonhos, do quão gratificante que é você resgatar, você participar do grupo ali, ir lá resgatar, trazer essa alma de volta para Deus, para Jesus. Imagina você, depois que o seu corpo ficar aqui, você trabalhar diariamente. Qual gratificante será? Mas só que para isso, eu, Eduardo, tenho que mudar. Nós temos que mudar. Nós temos que escolher a nossa fé, qualquer uma, para não ser repetitivo, estou terminando, e focar. Trabalhar com afinco. Eu sou evangélico? Então você é evangélico.
o melhor evangélico, o mais fiel a Deus. Eu sou católico, o melhor católico. Vou conhecer a Bíblia, vou conhecer meu padre, vou ver a igreja, né? As coisas deles. Sou espírita. Vou ler os livros, vou ler todos os livros do Chico, vou ler os livros novos, vou olhar os vídeos, vou estudar, vou estar sempre estudando, vou pôr em prática, vou procurar melhorar a minha autoestima, vou procurar tirar minhas negatividades, tirar meus pecados, que só eu sei os pecados que eu tenho, só você sabe, porque é assim, né? Não adianta os outros dizer. Aí sim, nós estamos nos preparando para sermos os trabalhadoras da luz. Porque esse é o seu destino. Não é, Eduardo? Não é. É o destino de todos os seres humanos. Sermos trabalhadores da luz. Nossos mentores, nossos anjos da guarda, não foram criados à parte. São homens e mulheres como eu, como você. Lógico. Já vivenciaram. Então eles têm o amor maior, o conhecimento maior, porque estão sempre estudando, sempre lendo, sempre praticando o amor. E quanto mais pratica o amor, quanto mais pratica a caridade, quanto mais pratica o bem, mais você cresce, mais você aprende, mais você evolui. Mas são homens e mulheres que passaram pelas mesmas dores, mesmo sofrimento, mesmas angústias, mesmos preconceitos, mesmos medos, mesmas vontades de desistir, mesmo vontade de não querer gravar, mesmo vontade de não, hoje eu tô cansado, hoje eu dormi pouco, acabei de acordar, a internet tá fraca, sei que. Eles passaram por tudo isso. Mas estão falando muito de mim, mas não estão me aceitando, estão falando da minha aparência, estão dizendo que eu não posso fazer isso, que eu não posso ser religioso. Nossos mentores também passaram. E se elas, seus hoje são trabalhadoras da luz, assim como seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Por que você não pode? O que impede? Porque hoje você pode estar numa condição que você foi criado e acha que não tem poder nenhum. Mas você tem poder enorme. Tudo o que você quiser fazer lhe é lícito. Tudo que você quiser realizar, você pode. Não é Eduardo Cozer que não pode. É você. Faça os testes. Imagine, deseje um curso. Qualquer curso. Fora da sua profissão. Fora do que você está acostumado. E comece. E você vai se surpreender. Você vai descobrir que você, apesar de nunca ter estudado engenharia, talvez tenha um engenheiro dentro de você, uma engenheira. Você nunca ter estudado mecânica e talvez tenha um excelente mecânico aí adormecido dentro de você. Você nunca ter lido com afinco e descobrir que tem o palestrante, o motivacional, né? De motivação, grandiosíssima dentro de você, que está adormecido, que está recolhido, que está esperando você tomar a sua iniciativa. Então, aquilo que você tem sonho, desde criança ou há muitos anos, mas não põe em prática por medo da opinião alheia, talvez é o seu verdadeiro eu te alertando, né, dizendo: me deixe nascer, me deixe sair para fora, me deixe mostrar a você quem nós somos. Me deixe mostrar a você que você pode mais. E você pode mais. Você pode mais. Meus exemplos tá aí, né? Quem conhece afinco desde criança, a família mesmo, sabe que era inimaginável fazer o que eu faço hoje. E há 10 anos, 13.
durante 10, 15 anos, né? Porque não é só uma coisa, né? Eu estou sempre renovando, sempre inventando, sempre fazendo coisa. Mas se pudesse pegar e voltarmos ao passado e vermos eu criança, eu adolescente, Eduardo jamais falaria em público. Eduardo fazer clipe, Eduardo escrever, Eduardo fazer poesia, Eduardo. Então, o segredo, não confie nas pessoas que vão te dizer não, que você não pode, que não é a hora. Não, confie no seu desejo, confie no seu discernimento, confie na sua vontade e entregue tudo nas mãos de Deus e dê o primeiro passo. Então, o desafio é esse, faça um curso. Faça um curso daquilo que você mais se interessa e você vai descobrir o grande profissional, a profissão nova, que você nem sabia. Está aí. Está nas suas mãos. Está no seu coração. Está no seu cérebro. Está na sua alma. E é verdade. Eu não me arrependo de falar isso, porque eu sei. Se a pessoa realmente procurar, vai ver. Porque, gente, não é só eu que tive várias encarnações. Eu não sou privilegiado. Você também. E nessas encarnações, cada vida passada, alguma profissão nós fomos. Um cabeleireiro. Aí outra vez fui o mecânico. Aí outra vez fui o médico. Aí outra vez fui o psicólogo. Outra vez fui a professora. Outra vez fui o dono de casa. Outra vez fui o engenheiro. E assim vai. E aí quando você procura o curso, você está só relembrando. Você está rememorizando. E aí os seus talentos aparecem. Não é milagre, não é filho predileto, filha predileta de Deus. Não. São reavivamentos de vidas passadas. Para mim, para você. Se eu posso, eu sempre digo porque é verdade. Se eu posso, por que Deus está permitindo? Se eu permitido eu poder. Se eu posso, nada impede de você fazer. Nada. Eu não sou melhor que ninguém por falar em vídeo, por dar palestra, por ter uma história bonita, né? Não vou ter deixado um legado junto com a dona Ilka e os outros. Né? A Casa Viana de Carvalho, que eu até brinco e... É que eu brinco, um pouco é verdade, né, gente? É um pouco, né, Gilberto, São Paulo. Um pouco é verdade. É a minha herança que meu avô deixou aí, e um dia, daqui a 20, 30 anos quando eu me aposentar, daqui a 30 anos quando eu me aposentar, eu com 60 anos de idade, eu vou chegar lá, eu vou querer minha herança. Então cuidem bem. Cuidem bem da casinha do vô, né, da igreja do vô lá, cuidem bem como vocês estão fazendo, porque daqui a 30 anos, quando eu me aposentar, eu quero chegar lá e pegar minha herança. E continuar o legado, né? Continuar trabalhando, continuar palestrando, continuar dando passe, continuar cuidando da casa, continuar... Né? Então, e é assim, gente. Mas é brincadeira, né? São Paulo sabe que eu falo isso por brincadeira. Capaz que eu vou querer, eu vou chegar lá como um ser humano normal, porque é assim, né? Tem essa de carteiraço. Já dei na adolescência, né? Hoje eu não vou, jamais vou dar carteiraço. Eu aprendi com São Paulo isso, então eu faço essas casas que eu frequento São Paulo, eu faço isso. Eu aprendi com o senhor. Não tem carteiraço, eu chego lá como qualquer. Eu sento lá, só eu vou sentar no fundo, né? Justamente para não chamar atenção, e fico analisando, estudando, bem quietinho. Só mais um frequentador que talvez é a primeira vez. Só que os médiums que realmente veem, eles me descobrem. Ele foi assim Lajeado, né? Foi lá, me contou, contou a vida do meu avô, assim, ó. Aí eu disse lá, realmente, eu sou neto, tá? Realmente, mas não estou preparado para trabalhar, porque na época eu não estava, eu tinha decidido ficar 10 anos vivendo normal, né? Para aprender o que é ser normal, né? O que é ser vida mundana. É as famosas 10 vidas enlajadas, porque foi meu. Quase tudo, mas foi. E não é a pena.
tive a experiência, né, e posso colocar nos clipes das músicas e na vida, né? Mas então eu não podia trabalhar porque eu tinha escolhido ficar 10 anos vivendo normal, como se não fosse uma pessoa criada na fé, como eu fui, né? Mas a gente me prova, né, que a mediunidade existe mesmo, né? Porque pensa bem, ninguém conhecia Lajado. Ninguém. O médium, nem pensar. A família. E aí me contar as histórias e dizer quem eu era. E convidar para trabalhar, né? O filho pode trabalhar. O filho veio para trabalhar. Só que a guria, né, 20 e poucos anos, né? 2010, isso aí, lá em Lajado. Não. Porque eu sabia, né, que eu ia sair dali e ia pro bar. Eu ia sair dali em 2010, ia sair dali e ia pro bar. Eu já sabia disso. E como a gente sabe que a gente tem que ser honesto, né? É só dizer que não disse que fui pro bar, mas dizer, não. Eu fico feliz pelo convite, mas ainda não é o momento de eu trabalhar pela casa. Eu só sou o frequentador, eu ainda estou aprendendo. Ou seja, poderia estar trabalhando desde 2010. Hoje, os irmãos aí da Lajeado que estiver ouvindo, se um dia eu voltar para Lajeado e o convite estiver de pé, hoje eu posso. Hoje eu quero. Né? Trabalhar, palestrar, dar passe. Hoje eu posso. Naquela época, em 2010, eu não podia porque eu tinha escolhido ficar 10 anos, né, vivendo normalmente. Elaborando, conhecendo pessoas, dançando, festa, bebendo, né? Morando em qualquer lugar do estado, e se acontecesse do Brasil e do mundo, mas foi só do estado. Por isso que várias cidades, porque eu escolhi 10 anos assim, viver o que eu não vivi do ano de idade até os 15, 17 anos. Porque eu sempre fui criado na fé, na religiosidade, né? Então eu queria algo diferente. Que é o momento, né, que todo mundo passa por isso. Então o estudo é esse, né? Não blasfeme contra Deus, contra Jesus. Não diga que quem fala de Jesus fala com o demônio, que não é verdade. Quem trabalha para Jesus trabalha para demônio. Não é verdade. Então, pense bem antes de acusar um irmão ou uma irmã de qualquer religião. Né? Vamos parar? Vamos parar de brigar por causa de religião? Vamos focar nos ensinamentos de Jesus, que é simples, por mais que não pareça. Porque se vocês olharem meus vídeos, meus áudios, você sempre falar fé, amor e caridade. Se você tiver fé, tiver amor, tiver caridade, fé, que é confiança, tiver amor e tiver caridade, pronto. Essa é a religião de verdade. E isso aqui, fé, amor e caridade, nós podemos encontrar em todas as religiões. Às vezes é com uma lupa, às vezes é com um lente de contato assim, mas a gente encontra. Então, se encontro isso em todas as religiões, aí eu vou bater boca. Aí eu vou brigar. Por que eu vou querer forçar meu irmão a sair daquela fé e servir? Não, livre escolha, livre arbítrio. Se Jesus, que é Jesus, respeitou os nossos livre-arbítrios e respeita até hoje, né? Jesus, eu trabalho para ele. Mas se eu quiser desligar aqui e a partir de hoje nunca mais falar, nunca mais. E mudar totalmente, voltar à vida passada, assim, totalmente, não posso. Ele não vai descer aqui e intervir. Eduardo, e o nosso contrato? Eduardo, volta a gravar. Eduardo, volta a falar de Deus. Eduardo, volta a viver no certo. Não, ele vai seguir a vida dele. Eu vou estar errado, né? Então vou ter que aprender tudo de novo, né? Vou ter que sofrer, mas assim, ele respeita. Então, se Jesus respeita o meu livre-arbítrio, é sinal que eu tenho que respeitar as escolhas dos meus irmãos e irmãs. E é por isso que quem acaba me conhecendo no local de trabalho, nas cidades que eu vou morar, nas famílias que eu acabo convivendo, né? Quando a gente namora, quando a gente casa, quando a gente tem aquele crush, aquela namoradinha, aquela amiga, aquele amigo mais... É que eu, lá no bate-boca, Eduardo não defende a fé dele, assim, né, como esperaria. Eu, não, você tem razão. Porque vai bater boca pra quem é.
Se nem Jesus batia a boca, mas eu vou bater a boca. Nem Jesus defendia a religião dele, o que eu vou defender? Assim, batendo boca. A gente defende. A melhor forma de defender a nossa fé, qualquer fé, é sendo honesto, honesta. É fazendo aquilo que a fé diz que é para fazer, aquilo que a religião diz que é para fazer. Aí não precisa de boca, não precisa de discussão, não precisa de tapa, não precisa de nada. Porque o tempo mostra. O tempo é o senhor da razão. Então, já deu uma hora. Bora fazermos nossa prece de encerramento. Vamos tomar nosso copinho com água. Por isso que eu começo às 7 horas, o cara disse que dá 1 hora. Vamos fazer nossa prece de encerramento, então. Amanhã vai ser a verdadeira família de Jesus. Spoiler. Vamos lá. Peraí. Pronto. Pai, Jesus, agradecemos aos mentores, às mentoras, a todos os irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que aqui estão conosco e estarão no futuro, né? Através das mídias sociais, dos cortes e assim vai. Por estarem conosco, né? Usufruindo dessa leitura, desse estudo, desse pensamento, dessa conversa fraterna que existe entre nós, encarnados e desencarnados. Que essa comunhão, que essa união de todas as religiões possa continuar, Pai, com a Tua permissão, com a permissão de Jesus, e com o carinho, com todo o retribuimento de amor e de luz e inspiração dos nossos irmãos, nossos anjos de guarda, nossos guias, nossos mentores. Com o Pai Nosso, damos por encerrado nossa leitura de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Que todos nós possamos ir e voltar em segurança, né? Chovia aqui no Rio Grande do Sul, esperamos que seja uma chuva apesar forte, mas que seja tranquila, que não haja estragos, que nenhuma pessoa se fira, né? Que não haja prejuízo. Tudo na permissão de Deus. Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, sem mais delongas, né? Obrigado pela paciência, obrigado por estarem aqui, né? Por compartilharem comigo esse prazer enorme que eu tenho de estudar com vocês. Eu sempre digo porque é verdade. É aprendizado em tempo real. Por isso que eu faço vídeo no Facebook ao vivo, porque é aprendizado em tempo real, gente. Eu estou aprendendo. É como se tivesse tudo desligado aqui e eu estivesse estudando. Tá? Então eu estou aprendendo. O primeiro a ouvir a voz sou eu. O primeiro olhar aqui, né, que eu estou gravando, eu enxergo eu. Então o que é que tem que aprender? Quem é a primeira pessoa que tem que assimilar os ensinamentos de Jesus e trazer para o coração? Quem é a primeira pessoa que ouve os conselhos, as orientações, as mensagens? Sou eu. Quando eu aponto o dedo, ó, tem 3 dedos apontando para mim, né? Ó, fecha a mão aqui, ó, tem 3 dedos apontando para mim. Então eu sou muito grato por vocês permitirem eu entrar nos lares de vocês e juntos nós entrarmos em comunhão, em contato com Deus, com Jesus novamente. E desculpa se passa do horário, se faz 1 hora, mas é que eu sempre digo porque é assim. É canalizado. Eu sei o horário que vai começar. Eu sei mais ou menos o que eu vou ler, o que eu vou estudar. Mas é o que Deus quiser, literalmente. É a mensagem que Jesus quiser dar. É a mensagem que os mentores e mentoras quiserem dar. Nós somos só um filtro, só um canal. Né? Se é para falar, fala. Se não é, não fala. Se é para ficar quieto, fica, que nem agora. Desliga. Deu. Já era. Então esse é o momento. Então muito obrigado. Boa noite a todos. E até amanhã. Né? Nesse mesmo bate-horário, bate-canal.